Oi, eu sou o Christian. Eu sou o Padre Gabriel Natan. E você está no Convocação Podcast. O nosso convocado de hoje, padre, comunicador, influenciador digital, muito gente boa. O nosso convocado de hoje é o Padre Wellington. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Padre. É uma alegria ter o senhor conosco. Obrigado, Padre Gabriel. Obrigado, Christian. É uma alegria grande poder estar aqui. Uma convocação de respeito, né? não por eu ser convocado, mas para estar no podcast nessa cidade, nesse lugar, e com vocês, né? Com quem eu também trago com muito carinho no meu coração. Então, quando disse assim, meu Deus, essa é uma convocação de respeito, eu preciso responder, porque falar de vocação é falar de um chamado maior que nos convoca a servir numa obra que não é nossa também, né? Que é de Deus. Então, fui convocado para responder ao reino de Deus e uma alegria poder partilhar isso com vocês. Que coisa boa poder tê-lo aqui. Também o Christian, quem fazia muito tempo que nós não gravávamos juntos. Hoje nós voltamos. E que coisa boa nós estarmos juntos e podermos partilhar aquelas que são as obras e aquilo que o Senhor ele faz e realiza na nossa história. Mas, Padre, nós queremos saber e conhecer mais sobre o Senhor. O Senhor é natural da onde? Quantos anos de ministério? Eu sou natural de uma cidade grande de Santa Catarina, chamada Botuverá. Maravilhoso. Uma cidade grande de Santa Catarina, Botuverá, tem 5 mil habitantes hoje, né? Vizinha aqui, a grande Blumenau, mas Botuverá, tão grande, né, com 5 mil habitantes, eu sou o 22º padre ordenado em Botuverá. Nossa, você já veio das cavernas. Não falei grande. Eu não falei grande em que sentido, né? Grande em fé, grande em tradição, grande em espiritualidade. É um povo de tradição italiana. Eu sou, na minha família, descendente de italianos, então houve um crescente muito grande no meio das famílias para a vida sacerdotal. Por 2 motivos. Primeiro, que era uma oportunidade de deixar de trabalhar na roça, né? O pessoal, os nossos antepassados trabalhavam muito na roça, então era uma oportunidade de sair e tentar a vida. Mas, por outro lado, porque realmente é um povo de uma espiritualidade muito fecunda. E hoje, esse ano, eu vou perder o reinado como caçula de Botuverá. Nós temos agora dia 7 de dezembro e eu perco esse reinado com grande alegria. Teremos mais uma ordenação. Nossa cidade será o 23º padre José Sorrer, lá de um bairro, né, do 60, chamado lá em Botuverá. Uhum. Ele será o 23º padre ordenado em Botuverá. Padre. Então, eu sou de Botuverá, descendente de italianos. No 22º padre ordenado nessa cidade. Tenho minha mãe hoje mora ali em Botuverá ainda, meu pai é falecido, faleceu há 14 anos atrás, no Hospital Santo Antônio aqui de Blumenau, né? Ele teve um câncer no intestino, foi acometido e faleceu nos meus braços, e recordo com muita saudade, mas certo de que ele cumpriu também a missão dele. Foi muito novo, né? Partiu com 53 anos, mas deixou uma grande inspiração para poder viver bem o meu sacerdócio, bem a vida. Meu pai era um italianão muito brincalhão, muito extrovertido. Ele era mecânico, mas as pessoas gostavam de parar lá na oficina antes de ir embora para casa para poder conversar um pouquinho, contar uma piada, tomar um golezinho de cachaça, que ele gostava bastante. Uhum. E depois o pessoal voltava, ia para o trabalho, ia para casa, almoçava para voltar um trabalho à tarde, ou então no final da tarde sempre passava lá. Legal. Mas é porque ele era uma referência, assim. Ele gostava muito. Meu pai nunca teve habilidade nenhuma de comunicação, e a época que ele morou não tinha celular, estava começando, a época que ele viveu, o computador estava começando, né, despontar, tudo mais, mas meu pai sempre foi um grande comunicador, bem extrovertido, assim, na área dele. Da onde veio, né? A raiz, né? A raiz veio. Então, meu pai faleceu há 14 anos atrás. Eu tenho mais uma irmã mais nova, há 2 anos, quase 3 anos mais nova do que eu. Nasceu, ela fez aniversário mês passado, dia 16 de outubro, dia de Santa Margarida Maria Lacoque, né, que é a vidente do coração de Jesus. E hoje ela é casada, tem uma sobrinha
chamada Nicole, ela casada com o Rogério, e uma sobrinha chamada Nicole, que é o meu xodó, né? Ela é a única sobrinha, única neta, única bisneta, é a princesa da casa, né? Então... Mas, padre, o senhor sempre... A sua família sempre foi católica, participante da igreja? Sim. Desde criança eu aprendi muito cedo com meu pai, com a minha mãe, eles eram de muita tradição. Eu lembro até hoje, por exemplo, chegava na Sexta-feira Santa, nós não tínhamos, nossa família era família de classe média baixa, não era pobre diante da realidade da pobreza hoje, mas também não tinha condições de ficar comprando o que queria. Então tinha aquilo que era para viver. E eu lembro que umas grandes coisas que a gente tinha, por morar mais no interior, em Botuverá, tinha muitas frutas, então era muito fácil, tangerina, uma laranja, sei lá, uma mamão, pera. É uma terra muito fértil, né? Uma região, terra muito fértil, ameixa. E eu lembro que, então, como tinha uma variedade muito grande durante todo o dia, o pai dizia assim, não, Sexta-feira Santa é sagrada. Então, hoje a gente não vai... Como a gente não tem muitas coisas para oferecer, pelo menos aquilo que a gente tem, a gente vai oferecer. Hoje ninguém come fruta aqui em casa. Vai ser jejum de fruta, porque a gente precisa sacrificar pelo Senhor. Então, aos poucos, nesses exemplos, aí ele parava o dia que não trabalhava, domingo não trabalhava, então era sempre aquilo que... bons costumes de virtudes da religião católica, ele sempre incutiu muito fortemente na nossa vida. Tanto meu pai quanto a minha mãe, era via sacra, na sexta-feira, via sacra de manhã, à tarde, celebração da Paixão, e todas as outras celebrações, Natal, Páscoa, Semana Santa, aquilo que era tradicional da igreja, ele respeitava com muito carinho. Catequese. Eu nunca fui coroinha. Coroinha eu nunca fui. Na minha época pré-seminário, antes-seminário. Só depois de seminarista. Mas tudo aquilo que dizia respeito à boa vivência cristã, missa todo final de semana. Então, isso tudo sempre vive bem. Dentro desse contexto, né? Então, sempre uma religiosidade muito, muito instaurada. Eu lembro até hoje que um dia minha mãe estava colocando eu e a minha irmã para dormir, ela levou, disse assim, a minha mãe estava com dor de cabeça, ela disse assim, nossa, estou com muita dor de cabeça hoje. Eu ingenuamente, eu olhei naquela para uma criança, né? Eu lembro até hoje a cena, disse, mãe, vamos rezar então, pedir para uma senhora passar a dor de cabeça da mãe. Eu lembro que até eu botei a mão na cabeça da mãe e rezei uma Ave Maria. Eu rezei uma Ave Maria para a mãe, e aí eu olhei para ela, passou! Na maior ingenuidade, ela deu uma risada e ela, claro, não tinha passado a dor de cabeça, mas ela disse para mim naquele momento que passou e foi pro quarto dela, e eu deitei, dormi, e eu fiquei sempre com essa certeza dentro de mim. Mas eu não queria ser padre. Quando eu fui crescendo, fui vivendo depois os anos seguintes, né? Eu tenho 4 tio padres na família. Nossa, gente. É de raiz. Sacerdotes. 4 tios? 4 tio padres. 2 por parte de pai, 2 por parte de mãe, que não era pra dar briga, entendeu? Quase sem pressão, né? Quase sem. É o neto mais velho, não? Não sou o neto mais velho. Por parte de pai tem 2 acima de mim, por parte de mãe também são 2 acima de mim. Depois eu sou o terceiro das duas linhagens. Sim. Da parte do meu pai é o padre Pedro Paloski, que já é falecido, e o padre Dário Paloski, são irmãos. Por parte de mãe, acho que talvez vocês conheçam, o padre Adilson Colombi. O Adilson eu conheço. Que legal. Professor de filosofia, irmão da minha avó. Olha só. Da minha nona, padre Adilson Colombi, irmão da minha nona, então meu tio avô. E o primeiro padre ordenado em Botuverá, que é o padre Cosmo Maestre, também era parente do meu avô por parte de mãe. Meu nono, né? Então, nós temos aí... Costa é o primeiro, eu sou o primeiro. Com o sobrenome Costa, eu sou o primeiro em Botuverá. Mas, trazendo da família, eram 2 de cada lado, né? Uhum. Tinha algumas irmãs religiosas, mas delas eu não tive muito contato, por viverem sempre muito longe, quase... Mas também, mas tias também avós. religiosas. Também religiosas na família. Cheio de... Então, uma família... uma família... aí, vocação. É verdade. Né? Graças a Deus. Então, mas eu não, voltando a dizer, até hoje eu não pensava em ser padre naquela época. E nessas gerações mais agora recentes, tá vindo alguém também? Olha, tinha um sobrinho da minha irmã
que ela era madrinha no caso, que estava no caminho de seminário. Ah, que legal. Eu não sei se ele deu sequência, ele estava querendo muito, mas não Uhum. sei se ele deu sequência ao chamado, sabe? Eu não parei mais para perguntar. Ali por ele. Vamos rezar para que, quem sabe, dê certo. E eu lembro até hoje que eu estava na frente, no meu vizinho da frente, nós brincávamos muito nas nossas brincadeiras, tipo assim, quem consegue colher mais número de tangerina, aí quem consegue chupar as tangerinas tudo antes, brincadeira de criança, Sim. né? Brincadeira Aí, bem vegana. Bem né? vegana, Saudável. bem vegana. O que a gente tinha, né? Essa correr para um lado, correr para o outro, tal. Fazer vaquinha de laranja. Eu lembro até hoje que era aquele negócio. A gente colhia, e quem colhia maior, quem colhia menor. A gente colhia e colocava tudo por tamanho e começava a chupar a descascar da pequena até a grande. Aham. E quando chegava perto da grande, chegava a minha mãe e a minha vizinha, ai, dá uma pra mim. Nossa, cara, eu tava esperando pra chegar na grande. E aí, quando chegava na grande, dá essa aqui pra mim. Eu disse, nossa, não é pra acabar, né, cara? Aí tinha que dar a grande pra mãe, né? A grande pra vizinha. Aí um dia eu tava numa brincadeira dessa na frente de casa, a vizinha chegou assim, tu tem 4 tio padre na família, tu não quer ser padre? Eu falei assim, não, você tá doida? Eu não quero ser padre, eu quero ter minha namorada, Foi eu quero assim, ter meu bem? filho, eu quero ter minha casa. Você não quer ser padre? Eu quero não. Padre não. eu quero, sei lá, eu quero dirigir, quero fazer, quero ter minha vida. Não, tá doido. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, quero seguir adiante. Eu disse, não. E aquilo ficou ela falou, não, tá bom, mas pensa direito, porque tu tem 4 tio padre na família, quem sabe? E aí eu sei que eu saí correndo pra brincar e não toquei mais no assunto com ela, né? Só mais tarde, quando no colégio, o padre Francisco Alves, eu estava na 7ª série, ele veio para fazer uma promoção vocacional. Começou lá, vocação, chamar de Deus para servir os irmãos. E ele deixou, era a última aula, era bem pertinho da última aula. Todo mundo esperando o sino para ir embora, correr para pegar o lugar no ônibus, para ficar um lugar legal no ônibus, para chegar até em casa. Aí ele deixou em cima da mesa um papelzinho dizendo quem você é nós, responde essas perguntas e me retorna. E nas perguntas tinha perguntado se eu já tinha pensado na minha vocação, de onde que eu era, uma ficha cadastral assim, depois, você deseja ser padre? Aí tinha eu quero, não quero. Aí o meu vizinho de lado, o André, ele disse assim, ele já tinha guardado material dele, disse, pega aqui, responde pra mim. Disse, tu quer que eu responda o quê? Responde qualquer coisa. Aí eu fiquei com aquilo no coração, eu marquei que eu queria ser padre, marquei que ele também queria ser padre. Eu preenchi porque eu disse, eu não vou sozinho, né? Se eu vou com alguém. Muito bom. Aí eu vou com alguém, aí eu sei, mas eu devolvi o negócio pro padre e nunca mais, não tinha lembrado, né? 1 semana e meia depois, aí chegou o André na minha... Oi, Wellington, o que tu fez? O que tu fez? O que tu escreveu naquela carta? Eu disse, que carta? Que escreveu no quê? Na carta que o padre mandou. Eu disse, mas que tu queria ser padre? Tu jogou em cima da minha mesa. Agora eu vou ter que ir, porque tu falou que eu queria ir, eu não queria. Agora eu tenho que ir. Eu disse, agora você vai. Eu disse, nem que só for fazer o estágio, mas você vai comigo pra fazer o estágio. Fazer isso com o Tyson, com o Davi. Já vai, eu sei. E aí eles foram. Aí marcamos o estágio, nós fomos em 4 fazer o estágio e ele foi comigo só porque... Esse ele não estágio queria era um responder. vocacional na época? É um vocacional. Nós íamos para Corupá, nós saímos na sexta de manhã, entrávamos na sexta, final do dia em Corupá, passávamos o final de semana, domingo à tarde a gente voltava para casa para conviver um final de semana lá e momento de trabalho, momento de esporte, para saber como é que é o dia a dia dos seminaristas, momento fraterno, e aí um momento de celebração, momento de estar com eles, né? E aí conhecer os lugares, conhecer a maneira como o pessoal estava vivendo, para depois saber se é isso mesmo que a gente queria ou não. Quando eu cheguei em Corupá, primeiro dia, vocês conhecem o seminário de Corupá? Sim. Conhecem? Eu não conheço. Conheço. Precisa conhecer? É muito lindo lá. Muito Cara, lindo. a hora que passa aquele portal... Inclusive o padre Diego, que é o... Como que fala? É coordenador lá? Ele é o econômico hoje da província. Então ele... Mora lá hoje. Mora lá. E a gente tá esperando você, hein, padre Diego? Você já prometeu pra mim aí que a gente vai. Tá gravando um episódio, então em breve a gente vai conhecer lá, tá? Isso. Depois eu te digo por quê. Como intimação. Estamos esperando o senhor, hein, padre Diego?
Eu espero que você explique o porquê. Talvez seja por causa do restaurante que tem lá do lado. Que é bem, então, Restaurante mais ou menos isso daí. Não, já tô sentindo que a gente tem que ir essa semana. Então, O senhor já tá chamando. a hora que eu entrei, eu dei de cara. Só que você fala por 2 campos de futebol, tinha 4 quadras que dividiam os 2 campos de futebol. Aquela construção que parecia um castelo. Isso. Uma igreja, a igreja bem na frente, assim, os jardins Parece tudo muito bem uma arrumados. construção medieval, assim. Isso. Tem uma capela também, né? Junto. Nossa, coisa mais Escadaria, linda, assim. né? Aí a hora que logo que eu chegou, deixou a gente lá e eu disse, até vocês arrumam as coisas de vocês e até da hora da missa, onde que é o nosso primeiro... Vamos para a sala de jogos. Cara, um salão de jogos gigante, tinha 6 mesas de sinuca, tinha mesa daquela peteleca, que uns discos que a gente tinha que acertar as caçapas e tal. Tinha pimbolim, tinha baralho. Meu, cara, eu tô no céu, cara. Um adolescente de 14, 13 anos chega, vê 2 campos de futebol, quadra, um monte de jogos. E eu amava esporte, sempre gostei muito de esportes. Cara, tô no céu, é aqui mesmo que quero morar. Antes de perguntar se eu queria ser padre ou alguma coisa, não, é aqui que eu quero morar. Independente do que tem que ser depois, é aqui. Encontrei o meu lugar. Não, sábado à tarde podia tomar banho no rio, tinha o rio lá. Minha mãe não deixava eu tomar banho no rio em casa, imagina lá, eu podia tomar banho no rio. A propaganda é a alma do negócio. Negócio não foi o Padre Zezinho que disse que foi pro seminário porque tinha piscina no seminário? Então, ganhou a gente. Teve alguém que foi, ou não sei se foi o Padre Zezinho, mas teve um outro padre que foi pro seminário porque na época podia andar de jipe. Porque o padre era o único que tinha jipe na cidade, para ele dar uma voltinha de jipe, ele foi pro seminário. Porque podia dar uma voltinha de jipe. Não lembro o nome do padre agora. E aí eu me encantei. Então, entrei com 14 anos no seminário de Corupá para cursar a 8ª série. Mas naquela época eu confesso que eu não tinha a intenção primeira de ser padre. Eu fui para poder estudar e poder ter uma formação um pouco melhor, porque eu estudava num colégio público em Botuverá e não tinha muita perspectiva num primeiro momento de crescimento, assim, né? Porque como era uma família classe média baixa, então não tinha aquela perspectiva de eu vou para Brusque estudar, alguém levar, voltar, só tinha universidade em Brusque, pagar a universidade então era alguma coisa muito difícil. Então o seminário se abriu com uma grande possibilidade de poder ver um futuro também. Então, naquela época, com 14 anos, fui para lá fazer a 8ª série. E seu amigo não entrou. Não, meu amigo não foi. Mas é interessante o modo com que Deus ele age. Uhum. Porque eu costumo dizer para os jovens que o Senhor ele tem um modo, né, a pedagogia para chamar cada um. E às vezes ele utiliza de alguns artifícios para seduzir. Sim. Como com Jeremias. Então o Senhor foi muito pelo espaço, pela estética, pelos jogos. Foi pegando naquilo que para mim era muito importante, né? Naquela época, né? E que eu achava importante. Eu imagino que o Senhor deve ter falado, esse daí senta, que ainda ele vai ver onde ele vai chegar, né? Espera. Só tá começando, sabe de nada. Nossa, e eu sempre fui muito, muito brincalhão, assim, eu sempre gostei de estudar, mas só que eu nunca revelei isso pra ninguém, porque se você era taxado como nerd no colégio, já era, né? Então, eu sempre gostei, sempre fui bem, as minhas notas sempre foram, eu disputava nota com as meninas, porque as meninas sempre, hoje tem estudos dizendo, né, que, por exemplo, hoje, para estudar, entrar no primeiro ano, naquela época, o primeiro ano era um normal entrar com 7, a menina entra com 7, mas o menino teria que entrar com 8, porque a plasticidade do cérebro do rapaz, do menino, é um pouquinho diferente da plasticidade do cérebro da menina. Então, ela desenvolve um pouco mais rápido do que, pelo menos nas primeiras faixas, nas primeiras fases, né? Só que eu sempre me enturmei muito bem, então assim, por isso que as meninas normalmente tiram notas melhores no colégio do que os meninos em alguns momentos, né? Pelo menos na minha fase era bastante assim. As meninas iam muito bem e os meninos às vezes penavam. Tinha eu mais um ou dois que te conseguiam assim se destacar um pouco mais, né? E eu fazia questão, porque eu sempre fui muito competitivo também, sobretudo naquela época. Por isso que eu gostava de esportes. Aí eu disputava nota com as meninas. Eu disse, não, vamos ver. Não, só vocês que vão tirar nota boa, não. Eu também vou tirar. Padre, e nesse período de seminário, tem algum acontecimento interessante que, de repente, o padre queira compartilhar com a gente? Algo
padre lembra que tenha sido assim? Perrengue, né? Algo que queira compartilhar, assim? Olha, da fase inicial, somente mesmo que quando eu entrei não era para não queria ser padre, eu entrei para estudar. Então, para que ninguém descobrisse esse meu desejo interno, eu fazia tudo certinho. Uhum. Então eu tentava o máximo possível não fazer nada de errado. Gente, como a pessoa aguentou. Eu admiro. Aí, tá vendo? Nossa, sangue do cordeiro. Então, eu tentava fazer tudo certinho. Eu me esforçava para estudar, me esforçava para o padre mandava eu trabalhar, fazer alguma coisa, me esforçava para poder os trabalhos. Mas tinham várias coisas, claro, não sou santo, né, gente? Então tinha algumas coisas, por exemplo, na época, eu acho que eu nem posso falar isso. Depois que eu começar a Não, pode. Não, tá tudo certo, quase ninguém vai assistir. Não, então não vou poder falar, porque envolve outras a gente empresas. conversa depois. Agora não é o comercial. Agora não tem aquela parada. Não, mas por exemplo, tinha uma empresa que entregava uns salgadinhos que eles faziam para poder alimentar os peixes lá. Então, todo mundo esperava a época que a empresa chegava para distribuir lá, porque daí o que a gente fazia? O padre falou, ninguém vai comer nada disso aí, porque o lugar que eles guardavam, pode ter barata, pode ter rato, pode ter alguma coisa, e da onde veio isso também, a gente não sabe como é que teve e tal. Pra quê, né, gente? Era só dizer que era salgadinho, que era alguma coisa, nós estava tudo em cima, né? Procurando um outro pacote que não estava bom, tudo mais, tal, nós íamos... Aí, sim, uma comidinha escondida, uma fruta escondida, quando não podia, assim, coisas de alimentação, né? Mas do restante, tudo muito regrado, assim, muito... a gente cuidava muito, a gente trabalhava muito nessa primeira fase do seminário. Então, era horta, era jardim, lagoa, pomar, eu lembro até hoje que em Corupá tem vários pés de poncã e elas dão muito bonitas, muito grandes. Eu disse assim, mas tem muito nosso suor aí, porque o falecido Padre Adolfo fazia que a gente carregasse uns sacos de esterco de galinha nas costas e passasse bem ao redor de cada pé e era longe, as distâncias eram longas, assim, né, debaixo do sol forte que faz na região aqui de Jaraguá do Sul, de Corupá, e a gente ia mantendo, eram 7 lagoas, né, outros perrengues, assim, nós ia fazer arrastão na lagoa, eram quase 100 seminaristas, porque quando eu entrei nós éramos 120 seminaristas, oitava, primeiro, segundo e terceiro anos, 120 nós éramos. Aí botamos tudo um do lado do outro e nós íamos assim, uma mão embaixo, outra em cima, arrastando a rede no meio do lodo vinha até na cintura e a gente ia se arrastando no lodo para poder fazer o arrastão. Passar a rede na lagoa. Aí tirava todo o peixe e aí depois que tinha passado a fazer o arrastão, todo mundo limpando o peixe, todo mundo colocando a mão na massa. A mão na massa. E quando dentro do seminário vem assim, não, eu quero ser padre? Então, desses 120, antes para fechar, vocês pediram um fato inusitado, desses 120 a gente entrou em Corupá, adivinha quantos ficaram padres? O que está diante de vocês. Gente. É sobre eleição, né? Sobre os convocados. Mais tarde, porque assim, todo ano entrava gente nova. Mas dos 120 que entraram naquele primeiro ano, só eu. Aí nos anos seguintes entraram mais pessoas, mas saíram e voltaram depois. Então, desses anos que eu passei em Corupá, um dos únicos que foi ordenado sacerdote fui eu. E não porque eu sou melhor, não. Pelo contrário, eu acho que olhando para eles tinha muita gente muito mais competente do que eu e até muito mais que eu sentia que o chamado vislumbrava muito mais. Mas tem uma dimensão que é você se permitir tocar pela misericórdia de Deus. Tem aí, claro, questão de formação, tem questão mas tem a questão da resposta, né, de cada um. E naquela época, como eu tinha muito desejo de poder estudar eu tinha uma meta naquele momento, que era poder me formar. E eu tinha me colocado minha meta que eu ia passar até depois da filosofia, que eu ia ficar. Então eu fui ficando até, isso foi oitava, primeiro, segundo, terceiro ano e o primeiro ano de filosofia. Quando chegou no primeiro ano de filosofia, aí o negócio meio que estourou. Porque eu já estava numa fase, eu já estava aí com meus 19 anos, já estava 19, 20 anos, eu estava 19 anos e eu já estava com todos os meus desejos mais aflorados, né? De ter uma casa, de ter minha namorada, de ter o meu carro.
e tudo mais. E aí sim, naquela época eu não fui tão bonzinho assim. Eu te lembro que numa época eu pulava o muro do seminário para ir dançar lá no Velho Oeste. Na época tinha um negócio em Brusque, que nós morávamos lá. Só que daí assim, eu também não era de aprontar, eu era para conhecer, eu não conhecia nada. Eu entrei com 14 anos, eu não conhecia nada disso. Nós pulava, ia para lá, a gente entrava, via o que era e ia embora. Só que para ninguém, nós saímos às vezes na quinta-feira à noite, chegava, nós acordávamos muito cedo para oração, 5h40, então às vezes nem dormia, já ia direto, né? Só que era o dia que eu cumpria todas as coisas da risca, porque para ninguém desconfiar que a gente estava fazendo isso. A gente fez algumas vezes e aí no final do ano isso veio à tona. E aí o Padre Vicente, naquela época era um formador, Padre Vicente, que hoje é moderador da Comunidade Betânia, presidente da Comunidade Betânia, e o Padre Cláudio Honor, falecido já, né, em memória, ele era o reitor da casa. E aí aquilo veio à tona uma vez. E descobriram o que aconteceu. O Padre Vicente me chamou para conversar para a direção espiritual. Estava com ele, contei, estava tudo bem, tudo ótimo, tal, tranquilo. Porque o que estava acontecendo dentro de mim? Eu queria muito falar para ele, porque o Vicente já tinha me ajudado a trabalhar muitas fases da minha vida. O relacionamento com meu pai, o relacionamento com a minha mãe, os meus sonhos, a vida dentro do seminário, as encrencas que tinha dado lá dentro do seminário, porque encrenca sempre dá. Vida fraterna sempre vai dar encrenca, não adianta. Tem aqueles que querem dominar você, tem aqueles que tem ciúme, tem inveja, aí tem aqueles outros que tem... Eu lembro. Querem abusar. Que nós tínhamos, no exemplo da filosofia, normalmente era as terças, era correção fraterna, né? Nas casas... Ah, meu Deus, ó, tá até... Tá emocionado. A memória é forte. E aí, eu delicadamente, junto com alguns outros, nós chamávamos de barraco fraterno. Era uma correção, mas depois ficava um clima, né, assim. Sim. E aí você tinha que falar pro irmãozinho aquilo que o irmão tinha que melhorar. Então, entendi. Às vezes a conversa... Nem todo mundo aceitava da melhor forma, né? E aí o Padre Vicente me chamou para conversar e ele estava se preparando para viajar, que o Padre Léo tinha pedido para ele fazer uma viagem no lugar dele. Só que eu não conhecia quem era naquela época o Padre Léo, não sabia quem que era o Padre Léo, não sabia nem nada disso. E nem sabia o que era a renovação carismática. Eu fui conhecer a renovação... Isso foi em que ano, Padre? Isso foi 2001. 2001. Eu entrei em 98 fiz a 8ª série, 99 primeiro, 2000 o segundo ano, 2001, não, o terceiro ano, 2002. 2002 foi o primeiro ano de filosofia. E aí, ele perguntou como é que eu tava indo, e eu tinha esse desejo de falar para ele. Só que eu não falei porque os meninos disseram assim, se você falar, você vai ter que dedurar a gente. Porque não vai dizer que só que foi você foi sozinho, ele não vai acreditar que você foi sozinho. Ou que você não quer dizer que você só quer falar de você, ele vai dizer quem mais estava lá. E aí vai entregar todo mundo. E aí, então eu fiquei amarrado, entendeu? Porque se eu falasse, eu ia entregar eles e eles me linchar depois. Porque eu era o primeiro ano, eu era o novato, entre aspas, eles que estavam mais tempo Sim. já fazendo isso e tal. Uhum. E aí, então, não falei, eu respeitei aquilo que eles me pediram. Mas eu estava, querendo ou não, eu estava errado, né? Uhum. E aí o Padre Vicente perguntou e tal, fizemos direção espiritual, eu me levantei, daí terminamos a conversa, disse, então tá bom, né? Então posso ir embora, né? Eu peguei e me levantei. Nisso que levantei, tava virando as coisas, tocou o telefone, disse, graças a Deus tocou o telefone, agora eu posso ir embora mesmo, né? Só tem mais uma perguntinha pra você antes, peraí. Que o Velho Oeste? Ele foi pegando o telefone, assim, enquanto foi pegando, que dia que você foi pro Velho Oeste? Alô? Aí eu assim, caí, me joguei pra trás, olhei pra ele e disse, quer saber? É agora. Vou falar tudo. Uhum. E aí abri o coração, falei que eu não queria ser padre, que eu queria E ele no telefone aqui. Não, desligou, eu esperei desligar o telefone, eu não queria ser padre, que eu tava ali pensando que aquilo pra mim tinha sido alguma novidade, que eu nunca tinha vivido aquilo, que eu tava no fundo, eu não falei nada antes, porque com medo que eles iam me mandar embora, não ia deixar terminar de eu completar os estudos. Meu pai sempre dizia, se eu voltasse para casa,
eu ia ter que me virar sozinho, porque enquanto eu estava no seminário, enquanto eu estudava, ele ia me ajudar. A hora eu parei de estudar, ele não me ajudaria mais. Não importa se estava dentro do seminário ou fora, né? Mas eu sempre gostei de estudar, então isso eu não ia parar. Mas eu via no seminário uma possibilidade de poder sim. Só que também o meu curso de filosofia, naquela época, não era reconhecido pelo MEC. Então, eu ficar ali, também, para um futuro fora, não ia ajudar muito. Porque eu não ia ter o diploma. Porque era um curso seminarístico apenas. Eu ia ter que, para revalidar aquilo, eu ia ter que estudar na FEB de novo, fazer as matérias de novo, fazer... Talvez que eu poderia fazer as provas só para provar que eu fiz, mas não ia ser assim. E aí eu abri o jogo. Aí ele brigou muito comigo, porque dizendo que não tinha como me defender, porque eu não sabia de nada, porque não estava mais... Não estava certo, descobriu assim, quem descobriu não foi ele, foi o padre Claudio Honor, então ele ia ser mais severo, e realmente ele foi, o padre Claudio me chamou, ele me humilhou, num sentido assim, eu me senti muito humilhado diante daquilo que a maneira como ele apresentou, mas ele me deixou muito claro, ele disse assim, olha, vai ser a última chance, eu entendo que é uma fase que você está passando, mas eu entendo que se você quiser, você pode dar a volta por cima, mas eu vou te dar uma chance, uma chance, é a gota d'água. Se mais uma coisa, não importa se seja fora, dentro ou em qualquer área, se der qualquer outra coisa, você está fora, no mesmo ato, pode ter certeza. Ele falou para mim. Aí eu saí calado e fui pensar o que eu queria da minha vida. E aí eu voltei para conversar com o Padre Vicente. O Padre Vicente pegou, naquele dia, abriu Marcos 10, 17 e 21 e leu o texto do jovem rico. Um jovem se aproxima diante de Jesus, se ajoelha diante dele e pergunta o que é preciso para ser feliz, para alcançar a vida eterna. E aí diz, a passagem de Marcos diz assim, Jesus, olhando com amor, disse. E a frase que me pegou foi esse, olhando com amor, disse, uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. E ele mandou eu rezar com ele, com esse texto, porque ele disse assim, ó, para mim você é esse jovem rico. Aí eu olhei pra ele, dei risada, né? Disse, como jovem rico? Minha mãe, eu sou seminarista, a única coisa que eu tenho é um violão. Minha mãe trabalha no supermercado como auxiliar, meu pai é mecânico, quase não conseguem manter eu aqui no seminário. Como é que eu sou jovem rico? Não tem nada de dinheiro. Aí ele olhou pra mim, deu risada e disse, não é por causa do dinheiro, não. É por causa dos dons que Deus te deu. Ele disse assim, eu não tenho dúvida que se você sair do seminário, logo, logo você vai conseguir um bom emprego, porque você não tem medo de trabalhar. Não tenho dúvida que você vai se destacar, porque você não tem preguiça e você faz sempre mais do que lhe pedem. Então, logo, logo na empresa você vai subir, você vai ter um bom cargo. Não tenho dúvida que você vai encontrar uma menina e você vai amá-la e você vai fazer ela feliz. Você vai ser fiel a ela. Eu não tenho dúvida que a criança será resultado disso tudo. Então você vai ter o teu filho, porque uma das coisas mais caras mesmo era não ter o meu filho. Não ter o meu filho. O sangue do meu sangue. Uma das coisas mais caras que me custou para poder entregar. E aí, eu conversando isso com ele, ele disse assim, mas eu não tenho dúvida que você vai ser feliz se você sair do seminário. Mas também eu não tenho dúvida que você pode ser muito feliz como padre, porque as pessoas, você tem facilidade de conversar com as pessoas, você conversa desde os que vão dançar no Velho Oeste até aqueles que estão direto só pensando em coisas de igreja, dentro da sacristia. Você conversa com os mais quietos, você conversa com aqueles que são da renovação carismática, você conversa com aqueles que são da PJ, você consegue conversar com quem é meio ateu ainda, que está só vivendo da filosofia. Você tem livre acesso, então as pessoas param para te ouvir, elas te procuram. A boa parte das confusões que tem ao redor de você é porque as pessoas querem ficar perto de você. Então, eu não tenho dúvida que você pode ser muito feliz como padre. A pergunta que você tem que fazer é, será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Nossa, foi forte. Será que você não pode? Se você não puder, se você não quiser, não tem problema. Deus não vai te condenar por causa disso. Mas escolha, será a pergunta que você tem que responder é, você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Aí eu me senti sendo derrubado com o Paulo do cavalo, né? Caindo com uma tapa com luva de pelica bem dado, mas eu caí do cavalo. Ele disse, vai rezar,
com esse texto bíblico, depois você volta para me responder. E é interessante porque quantos jovens que às vezes não seguem a sua vocação, tanto rapazes quanto moças, de entrarem na vida religiosa, muito por causa dos apegos. Eu me recordo que eu estava há um tempo acompanhando um rapaz, mas ele falou assim, padre, eu tenho muito desejo de ser padre, e acredito que ele tenha vocação, assim, ele tem muitos sinais, mas ele falou assim, eu não quero perder o meu trabalho, porque o meu trabalho ele é muito bom, eu ganho muito bem. E aí ele foi colocando várias coisas. E assim, tem o desejo, mas quer as seguranças. E não confia naquela que é a providência de Deus. Isso mesmo. E aí você ouviu, foi rezar? Eu vi, fui rezar e fiquei no meu quarto. Fui na capela, fiquei uns 2 dias. No terceiro dia eu vim. Bati na porta do quarto dele e disse assim, escuta aqui. De Deus. Nossa, chegou bem manso, né? Eu cheguei, escuta aqui, eu vou dar uma chance para Deus. Vou dar uma chance. Uma chance. Eu vou continuar. Vou tentar, vou dar um... Porque uma das coisas que ele falou também assim, até agora você viveu aqui dentro pensando em estar lá fora. Sabe que está na hora de você começar a viver aqui dentro pensando em ficar aqui dentro? Já deu uma chance para Deus? Só vou dar uma chance para Deus. Eu vou dar uma chance. Mas agora também ele vai ter que me convencer de que não é mais aqui o meu lugar. Agora, se eu descobrir no primeiro minuto que eu descobri, eu também já estou fora. Vou embora. Mas aí também eu tive que ser sincero comigo mesmo e dizer assim, não é qualquer desculpa que eu talvez provocaria que eu iria desistir, né? Teria que ser algo muito consciente e teria que ser algo muito claro. E aí que Deus precisa só de uma chance, né? Deus não precisa de mais. Era o que ele precisava. Era o que ele precisava. E aí foram 2 anos muito difíceis depois, o segundo ano de filosofia, daí eu calmei, né? Eu sosseguei. Por causa do tio que era, né? Que era professor. Segundo ano eu acalmei, sosseguei, vivi tudo direitinho, mas aí eu fui postulantado, noviciado em Jaraguá do Sul. Foram 2 anos bem difíceis. Bem difíceis. Mas eu entendi que era aquilo que Deus queria para mim. Aí eu fui para Rio Negrinho. Rio Negrinho foi viver meu estágio, que é o tirocínio, né? Já como religioso. E de Rio Negrinho eu fui para Taubaté, onde fiz meus 4 anos de teologia. E depois de 14, foram 14 anos antes do seminário, entrei com 14 anos, foram 14 anos de seminário, com 28 anos, em 11 de fevereiro de 2012. Aí eu fui ordenado sacerdote em Botuverá. Olha só que graça. E que momento que tem aproximação ao Padre Léo? Eu lembro até hoje, acho que foi no 2º ano de filosofia. Eu já estava agoniado, né? Estava estudando, tudo mais, estava me comportando, estava levando as coisas a sério. E eu tinha tido um dia de... Falando as coisas mais a sério do que Maravilhoso, antes, né? E aí um dia o padre Vicente chegou para mim, italiano é meu período de seminário. Italiano, eu quero que você conheça um padre amigo meu. Cara, ele é muito bom, eu quero que você conheça muito ele. Porque olha, vai te ajudar muito a... Eu disse, Vicente, eu escutei padre a manhã inteira dando aula. Eu estudei a tarde toda, amanhã eu tenho um trabalho para entregar, vou ter que ainda à noite escutar um padre fazer uma pregação, uma palestra de mais de 1 hora. Eu já estou... Não, mas vamos, que você vai gostar, ele é diferente e tudo mais e tal. Meio contra a vontade eu fui. Lá no auditório da Matriz de Brusque. Aí, como... Acho que nessa época o Padre Léo era diretor do colégio lá, né? Sim, ele é o diretor do Colégio São Luís. Foi essa época que eu conheci ele lá também. Aí tu conheceu ele? Ai, que graça. Aí eu sentei lá no fundo e comecei a conversar com alguém que estava do meu lado. E o Padre Léo lá na frente começou a falar. De repente, um menino que estava do meu lado começou a conversar comigo e eu comecei a prestar atenção no Padre Léo. Aí eu comecei, ele falando coisa séria e nós ria e o pessoal chorava. Eu já era um pouquinho mais duro para chorar naquele momento. E ria, e aquilo mexia comigo. Uma hora eu comecei a sair do lado do menino que estava do meu lado e comecei a prestar atenção nele. Peraí, tem alguma coisa diferente mesmo? Não cheguei perto do Padre Léo aquele dia, não consegui, porque realmente eu não sabia o fenômeno que era o Padre Léo.
E naquela época muita gente já ia atrás dele, era muita gente querendo tirar foto. E o Padre Léo era assim, ele terminava o negócio que ele fazia, ele mandava todo mundo fechar o olho e quando você vê, sumiu. Não tava mais. Mestre dos magos. Mestre dos magos. Porque ele era assim, ele dizia assim, quem tem que crescer é o Cristo, não sou eu. É o Cristo. Eu vim aqui para trazer uma palavra em nome dele, mais nada. Então ele pegava e sumia depois. Ao ponto que é muito difícil ter foto com o Padre Léo. As pessoas terem foto com o Padre Léo. Ele não posava para foto. Ele chegava um dia, padre, ensina aqui minha Bíblia. Não, fui eu que escrevi. Nessa época ele já tinha passagem pela Canção Nova? Eu não sei dizer. Já tinha, porque... Já tinha sim, porque... Ele veio a falecer em 2007, tem pregações dele de 99. Então ele eu me recordo, na minha infância, isso eu sei que eu já comentei com o Padre Vicente, que inclusive seria ótimo também trazê-lo aqui. Sim. Verdade. E aí nisso, eu lembro que, principalmente na parte da manhã, quando tinha os acampamentos, a minha mãe, Minha mãe fazia muitos exercícios na época, ela ficava pedalando em uma bicicleta e eu ficava ali com ela, tipo, conversando, ou às vezes fazendo alguma tarefa, e ela assistindo Padre Léo. E isso, assim, eu tenho muito nítido na minha lembrança. E um fato curioso, que a família do meu pai toda é evangélica, né? Tudo crente pentecostal. Pastor, inclusive. Pastores, pastor, e eu tenho duas tias. Uma que ela é apaixonada pelos livros do Padre Léo, ao ponto de que ela já leu os livros, tem livros 2, 3 vezes. Eu tenho uma outra tia que o marido dela também né, meu tio é pastor. E ela assiste as pregações dele normalmente na Canção Nova, que tem as reprises. Sim. Ela assiste tanto que ela gosta. E são muito atual as mensagens do Padre. São. Nossa. A última pregação dele na Canção Nova, eu já assisti umas 20 vezes. E, cara, buscar as coisas do alto. E toda vez que eu assisto, eu choro, cara. Que é muito impactante. Muito. E aí você conheceu naquela noite? Naquela noite, e assim, o Padre Vicente nunca gostou de dirigir. Então, eu era muito próximo dele porque eu dirigia para ele. Eu sempre fui apaixonado por dirigir. Porque você queria ser do seu carro. Entendeu? Era a forma que eu tinha de poder exercitar aquilo que eu filho de mecânico, né? Sempre gostei de dirigir. Então, e graças a Deus, eu sinto que eu dirijo bem, eu consigo me defender bem e andar bem. E aí eu sempre, até mesmo no momento de férias, assim, às vezes ele precisava ir para Minas Gerais, eu dirigia para ele, voltava, São Paulo. Então, naquela época já de seminário, as viagens já faziam parte da minha vida, assim, nesse sentido. E aí, teve momentos que eu ia para Padre Vicente tinha missa em Betânia, sabia que o Léo ia estar lá, Padre Léo. Então ele ia, me chamava para poder dirigir para ele, para ir até lá e voltar. E nesses momentos eu encontrava o Padre Léo. Então eu nunca convivi com o Padre Léo. Eu conheci a comunidade Betânia através do Padre Vicente. Sim. Mas ainda com o Padre Léo vivo. Fui várias vezes na tenda do Senhor, do Padre Léo, que ele fazia em São Paulo. Aí eu chegava lá, na tenda, nos bastidores, ficava sempre nos bastidores, quietinho, só observando, rindo. Aí que eu conhecia o irreverente que era o Padre Léo. Pregador que ele era, aquele mundo todo ao redor dele, né, as pessoas ao redor dele, as graças que as pessoas relatavam, as pessoas que vinham buscar bênção, vinham buscar uma palavra com ele, assim, que fui conhecendo um pouco o Padre Léo. Mas eu, de verdade, mergulhar na personalidade do Padre Léo só depois que ele faleceu. Porque quando ele faleceu, eu estava saindo de Rio Negrinho para ir para Taubaté, que foi o ano 2007. Eu lembro que estava em casa de férias e o Padre Vicente havia me ligado para dizer que realmente o Padre Léo tinha falecido. E aí eu comecei a acompanhar de casa. Era o dia 4 de janeiro, porque no dia 5 é meu aniversário. O Padre Léo faleceu dia 4, dia 5 é meu aniversário. E aí eu acompanhei tudo de casa, os pronunciamentos, tudo mais. E aí que eu comecei a entender e ver quem que realmente era o Padre Léo. Tinha assistido a última pregação, Buscar as Coisas do Alto, que ele apareceu na Canção Nova em dezembro.
Então tinha várias conexões assim que foram me aproximando. E depois, morando em Taubaté, eu tive acesso também a Lorena, que é a nossa casa de Lorena hoje, e também a Canção Nova. Então, em alguns momentos, eu ia lá para a Canção Nova e voltava. Quando eu estava em Joinville, que eu fui para um evento na Trilha da Cura da comunidade Betânia, que era o meu segundo, que estava indo para o meu segundo ano de padre, que eu descobri que eu realmente discerni e disse que eu ia para a comunidade. Eu tirei um ano de discernimento, né? Na época o padre Donizete era o superior provincial da congregação, falei com ele, me propus a um ano de discernimento, porque foram vários sinais fortes assim que surgiram, porque eu me perguntava, eu olhava, eu sempre me senti envolvido com a misericórdia do coração de Jesus, e eu queria muito trabalhar numa obra de misericórdia do coração de Jesus. E eu olhava para Betânia como uma grande obra de misericórdia do coração de Jesus, que é hoje. E eu sentia que às vezes o santuário de Joinville é maravilhoso, tem um povo muito querido, muito amado, fui muito bem acolhido, as celebrações, tudo, mas eu me sentia lá dentro, naquele momento, como uma peça de engrenagem, que tirando eu de lá e colocando do outro, não ia mudar a realidade que estava lá, porque ela já estava muito bem engrenada. E eu sentia que a minha presença na comunidade ia fazer, de certa forma, fazer a diferença da necessidade que tinha. E, sobretudo, que o Deus estava colocando no meu coração. E aí aconteceu um fato muito curioso, que eu dificilmente partilho, assim, e até porque as pessoas, às vezes, não compreendem muito bem. Mas eu estava no grupo de oração. O Padre Vicente ia pregar no grupo de oração lá em Joinville. E eu já estava fazendo acompanhamento durante todo o ano com a irmã Neide, porque precisava alguém neutro. Eu deixei a direção espiritual com o Padre Vicente. Não fui direto com o provincial, falei com o provincial, conversei com ele, mas eu pedi para a irmã Neide da Fraternidade Mariana, ali de Nereu Ramos, para me acompanhar. E aí aconteceu um fato curioso, porque eu tinha ido para o Trilha da Cura da Canção Nova, só que eu não fiquei quieto, não falei nada para ninguém da decisão que eu já tinha tomado, que eu estava tomando, né? E isso era que ano? Isso foi o ano 2013. Já 6 anos depois do falecimento do padre. Isso, 2013. Um ano de sacerdócio. Um ano de sacerdócio. Um segundo ano de sacerdócio. Foi 2012, foi no início, né? Foi em fevereiro. Dia 11. E aí, eu vivi no segundo, setembro, mais ou menos, esse caso aconteceu em setembro ou outubro de 2013. Aí o Padre Vicente veio para pregar no grupo de oração do santuário. No mesmo horário do grupo de oração, eu tinha missa no Rosário, na Comunidade Nacional do Rosário. Eu fui lá, presidi a missa. Quando eu voltei, o Padre Vicente ainda estava pregando no grupo. E eu sentei lá no fundo, bem quietinho, para ouvir. De repente, eu olho para o lado, teve alguém que estava participando do grupo, que ele era servo, e fez assim. Olhou para trás de novo. Bem discreto. E saiu correndo do banco que ele estava e sentou do meu lado. Só que eu não queria atrapalhar e eu fiquei assim. Eu não vou dar moral, né? Fiquei olhando pra frente, vou prestar atenção. Aí ele me cutucou do lado, ele disse assim, você teve na Canção Nova no final de semana? Eu, Virei pra frente. Aí ele olhou pra mim, você vai pra Betânia? Eu disse, não sei. Aí eu olhei pra frente. Aí ele falou assim, você encontrou o Monsenhor Jonas? Daí eu fiquei olhando pra ele assim, né? Porque eu já fiquei olhando para ele assustado, porque ele disse assim, porque o Monsenhor João estava meio doente, ele não estava aceitando visita de ninguém. De ninguém. Aí quando ele viu que eu não respondi, ele falou, não precisa me responder, tu não pode responder. Não precisa me responder, mas o Espírito Santo já me revelou tudo, ele falou. Nossa. Gente, glória a Deus. Eu me arrepiei. Ele falou assim, o Espírito Santo já me revelou tudo, ele falou, eu estava em casa, e eu liguei, estava acompanhando o final de semana, você estava lá na Canção Nova, né? Sim, eu estava. Quando você entrou na missa, eu estava deitado na minha cama. E eu comecei a rezar por você. E de repente eu apaguei, eu repousei, ele falou. E enquanto eu estava repousando, Deus me deu uma imagem, como se estava você diante. Ele perguntou assim, Monsenhor Jonas olhou nos teus olhos? Ele falou assim, não precisa me responder. Porque a imagem que me veio foi de você e Monsenhor Jonas conversando. Ele olhou nos teus olhos e disse assim, você estava diante de um grande lago, e ele disse assim, será que, e você, não vai se decidir? Quando é que você vai vir para Betânia? Aí ele disse assim, que veio alguém de trás do Monsenhor, antes de você responder, veio alguém de trás, bateu nas costas do Monsenhor João e disse, não, calma, já estou cuidando disso.
Adivinha quem que era? Ele falou assim pra mim. Aí ele olhou, apontou lá pra frente, ó. Esse que tá pregando ali na frente. Já tá tudo escrito, padre. Vai ser uma grande dor no meu coração perder você aqui do santuário. Mas eu sei que você ano que vem vai estar em Betânia. Nossa, e você tem contato com essa pessoa? Vou mandar foto nossa. Vamos mandar foto nossa, porque a gente nunca sabe, né? Vamos falar que o senhor tem pra revelar. Aí ele falou isso pra mim e saiu correndo. Não deixou eu responder. Ele disse, não precisa me responder. E você nunca mais viu a pessoa? Não, brincadeira. Não vi mais. Nunca mais viu. Geralmente é assim, né? É. Não vi mais. E aí ele falou pra mim aquilo. Ele era lá da comunidade Nossa Senhora do Rosário. Que confirmação, hein? Ele veio, realmente, eu tinha encontrado o Monsenhor Jonas, ele tinha olhado nos meus olhos e tinha perguntado pra mim. Sem eu falar nada pra ele. Tava lá na Canção e eu tava Nova. E era na Canção Nova. Pois e o nossa. grande lago que ele dizia era a missão, né? A necessidade da missão e tal. Sim. E eu tinha acontecido isso e eu não falei nada pra ninguém. Eu não tinha dito a minha decisão pra ninguém. Nossa, mas claro que isso... Só se o senhor aparecesse e mandasse o Arcanjo Gabriel. Entendeu? Eu disse assim, foram muitos sinais fortes, assim. Foram. Daí eu fui atender lá no Recanto, de repente uma filha veio conversar comigo, a maneira como ela foi, como eu acolhi, a maneira como eu falei. Então aquilo mexeu muito comigo. Então eu disse assim, é o caminho que eu tenho que trilhar. Mas eu me recordo, eu tenho a lembrança, porque nessa época, 2012, 2013, eu já morava. E eu me recordo de, na época, no Facebook, de ver fotos, enfim, eu me recordo do Senhor e de ser comentado do Padre Wellington, que era de Joinville. E isso na época que eu participava dos grupos de jovens. Sim. Então eu tenho essa lembrança, porque era a mesma época que eu comecei a fazer retiro, que... Ah, eu não sabia, porque daí, claro, eu comecei, naquela época eu levei o grupo pro Rio de Janeiro, fomos com um ônibus pro Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, eu pregava nos grupos de oração ali perto, os grupos de jovens eu visitava também. Porque o senhor foi para que ano? Para Betânia? 2014. E aí, assim, a outra confirmação. Os padres da minha congregação, ninguém quer perder ninguém, né? Então eu disse assim, nossa, eu vou encontrar muita dificuldade, né? Aí tinha um padre de idoso que na congregação tinha uma fama de ser bem categórico e duro, assim, né? Todo mundo falava que ele era meio ogro, assim, meio estúpido com as pessoas. Só que comigo ele nunca foi. Assim, porque eu também nunca dei muita margem para isso, né? E aí ele foi para Joinville para poder fazer um exame de olhos. E aí eu disse assim, ai meu Deus do céu. E eu já tinha saído da lista de transferências da comunidade, da congregação. Aí ele chegou e eu tava tentando me desviar, né? Eu tava tentando ficar na minha, porque você tem o coração tá já... contato, tipo, né? Tem casca grossa, né? Sim. Tipo, você já sabe o que vem, né? Aí aquilo me desbancou, porque eu tava lá, ele chegou do meu lado, da mesma situação, eu me portei da mesma situação. Ele chegou do meu lado, com aquele olho, um olho tapado, assim. Ele cutucou do meu lado, assim. Eu, boa noite. Virei pro lado, que tinha uma rodinha de conversa, como se estivesse prestando atenção na conversa, mas... Aí ele falou assim, saiu a lista das transferências, né? Eu, sim. Nossa, super comunicativo. Igual lá na igreja. Igual na igreja. Sim, ele falou assim. Aí ele falou assim, você foi transferido, né? Eu olhei, sim. Aí ele falou, seu nome não tá na lista. Eu olhei pra ele. Aí ele olhou pra mim assim, você vai pra Betânia, né? Aí eu esperei e falei, agora eu tenho que brigar mesmo, né? Vamos lá. Eu disse, sim, eu vou. Aí ele abriu um sorriso, bateu no meu ombro. Parabéns, corajoso. Cara, me desmontou, porque de quem eu esperava que talvez ia me dar de frente para brigar, ele me encorajou e me disse assim, com um sorriso no rosto, parabéns, você é corajoso. Vá firme, vá com a bênção de Deus. Eu disse, cara, melhor confirmação do que essas eu não posso ter. Eu não posso ter. Então, naquele momento, eu disse assim, eu não podia ter escolhido outro momento, outra coisa, porque se eu ficasse, eu ia frustrar os planos de Deus, eu ia me frustrar, ia frustrar também o ano da comunidade de Joinville. Por mais que tinha sido muito bom, muito especial, nossa, eu volto a dizer, eu tenho saudade do povo de Joinville, é muito bom trabalhar no santuário, a comunidade do Céu do Rosário, mas Betânia era a obra de Deus na minha vida, então eu não tinha como impedir a obra de Deus na minha vida. Hoje eu olho com muita clareza para trás. Então, dar esse passo para mim
Foi muito significativo, foi dolorido, porque por causa das reações ao redor, mas foi muito livre. Eu fui muito livre. Ao ponto que o pessoal me questionava, minha mãe me questionou, todos me questionaram, porque eu saí de um lugar, entre aspas, confortável, porque eu tinha casa paroquial, eu tinha o carro, tinha salário, eu tinha os horários todos marcados das celebrações, das reuniões, estava tudo funcionando direitinho. Era só dar sequência. As exéquias, a unção de enfermos, tudo, ministrando todos os sacramentos possíveis, eu tava fazendo. Só que em Betânia, cara, é tudo diferente. Lá, nem INSS a gente consegue, porque a gente vive da providência, a gente vive da providência de Deus, a gente não tem salário, a gente vive daquilo que as pessoas colaboram conosco, a gente vive de doação, as missões são totalmente diferentes, eu não tenho uma paróquia hoje. Eu vivo na comunidade, eu celebro para a comunidade. Hoje as pessoas me chamam para poder pregar. Para poder falar, para poder celebrar. Hoje as pessoas me chamam até para poder comunicar. Então, hoje eu entendo que a minha missão na comunidade Betânia, além de acolher o Cristo que vem até nós, é poder fazer com que o Cristo chegue até o coração das pessoas e para acolher as pessoas. Porque a dimensão do acolhimento, ela brota a partir do momento em que as pessoas encontram um lugar para que Deus habite o coração dela e ela habite no coração de Deus. Quando eu celebro, eu gosto muito de assistir matrimônios, né? E eu digo assim, eu sempre uso quatro palavrinhas para que eles possam viver bem o matrimônio deles. E a primeira delas eu falo do acolhimento. Acolher significa dizer para o outro, aqui dentro você tem um lugar sem julgamento, um lugar que você pode viver sem máscara, um lugar que você pode ser inteiro, um lugar que você pode se desnudar, não só desnudar o corpo, mas desnudar a alma, desnudar a personalidade, desnudar quem você é. E para que depois, numa segunda palavra, a partir do respeito, e dentro do respeito o diálogo, a gente possa conversar sobre aquilo que agrada, que não agrada, as diferenças, aquilo que eu concordo, não concordo. E depois, um terceiro momento, a terceira palavra, a viver o perdão que é viver a misericórdia. A misericórdia é o coração que acolhe a miséria do outro. Então, perdoar não porque o outro merece, mas porque é preciso. Não porque o outro merece, mas por amar o outro quando o outro não mereceu. É isso que Deus faz com a gente quando a gente vai para a confissão. E, por último, a espiritualidade encarnada. De nada vale eu proclamar minha fé se eu não viver minha fé. Se eu não ser ousado na minha fé, se eu não conseguir dar esse passo, né? Então, acho que dentro disso tudo, Deus me levou para a comunidade Betânia para poder evangelizar. E ao ponto que eu pedi uma palavra quando eu fui para... Todo ano eu peço uma palavra para o Senhor, porque eu vou viver durante o ano. E eu pedi, disse, Senhor, o que tu queres que eu viva na comunidade Betânia? E a palavra que veio, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Padre, e como que é o trabalho hoje lá em Betânia? Eu sei que Betânia tem um trabalho muito bonito, né? Um trabalho social na recuperação, né? Inclusive, aqueles que desejarem, possa pesquisar nas redes sociais, a comunidade, ajudar também, fazer um pix generoso. Precisamos fechar a meta do mês, que nós não estamos fechando ultimamente. Por favor, faça um pix muito generoso para conosco. Quem está fazendo o caminho com eles é a Mari. Ah, é? A Mari, tu viu? Ela tá fazendo o caminho vocacional. Que coisa boa. Tá Inclusive, amando. fica o convite para que, se você sentir no coração de doar sua vida para a comunidade Betânia, vem conhecer a comunidade, faz o caminho, acessa o nosso perfil no Instagram vocacional, a Vocacional Betânia, e começa pelo menos a matar a curiosidade, né? Sim, porque começa exatamente. Com a curiosidade. Vai lá conhecer o nosso recanto. Tem campo de futebol. Tem campo de futebol. É uma boa oportunidade. Sempre tem um luau, né? Luau da Misericórdia. Muitos daqui foram para lá, né? Misericórdia. Para viver. Então, vão para lá viver os Eu vou todo ano no eventos. luau. Vão para viver os eventos, mas vão para viver também a graça de poder, talvez, trabalhar uma vocação, né? Viver uma vocação. Pode ser de vida ou de aliança. A parte da evangelização lá dentro também é muito forte, né, Padre? Sim. São feitos muitos retiros também durante o ano, né? Sim. E Betânia, cara, eu acho um lugar, assim, sensacional. A paz que se sente, né, quando visita o local, cara, é um negócio, assim, sobrenatural. Recentemente eu fui lá celebrar o cerco. E aí, nisso, né, eu cheguei um pouco mais cedo. E aí eles falaram, padre, você quer alguma coisa? Eu falei assim, não, eu gostaria de ir em um local específico, que é aquela capela que tem toda de madeira, atrás da onde a casa de retiro,
Porque todas as vezes em que eu precisava de alguma resposta, porque eu ia fazer muito os retiros, né? Na época de seminário, nós fazíamos lá. E lá foi o lugar que o Senhor sempre falava comigo e me dava confirmações, assim. Eu falei, não posso deixar de não ir nessa capela, porque eu precisava. Além de ser um lugar bonito ali, né, mais escondido, já é um lugar místico por causa do Santíssimo, né? Mas a gente entende que ali é um lugar de resposta realmente de Deus, né? Porque além de ter o Santíssimo lá, o lugar convida você a interiorizar, e Deus fala muito ali, muito ali. Teve um dia que eu celebrei a missa com o pessoal do Vida Plena. Vida Plena é um ministério de música, né? Que é composto por os amigos de Betânia. Estão com novidades por aí. Disseram assim, padre, fala no podcast a música que a gente lançou, a música que a gente vai lançar. Diz que tem uma música que vai bombar. Música aí? Vamos lançar música. Então vamos ficar ligado aí, né? Nas redes sociais. E a gente já combina para trazê-los? Isso, exatamente. Precisamos. Inclusive o Ronan. Eu ia falar, é daqui. Mora aqui. Eu tava combinando almoço com ele, inclusive. Legal. Maravilhoso. Tá vendo? Disse, tô em Blumenau, eu não sei até que hora que vai o podcast, mas aí vamos combinar alguma coisa. E ele mandou, padre, fala do Vida Plena. Eles lançaram uma música agora há poucos dias. E vai dizer que a melhor do Vida Plena vai ser agora essa próxima chamada Instrumento, se eu não me engano. É um álbum, então, que eles fizeram. Provavelmente estão lançando aos poucos. EP, agora não fala mais álbum. É vintage. É verdade. EP. O Padre Wellington é compositor também. Não sabia. Muito lá no último Luau da Misericórdia, cara. Foi Olha só, não sabia. Tem 3 músicas de autoria e tô para lançar uma 4ª, que daí foi um amigo, um colega de turma no noviciado que compôs. Ela é um pouquinho mais animadinha, assim, mas ela tem uma balada um pouco diferente, mas eu acho bem bacana ela. Então tá no forninho ainda. Por quê? Eu lancei essas 3 músicas antes de ficar doente, né? De passar pela leucemia. E agora deu um stand-by. Agora eu vou voltar aos pouquinhos. Aí tem que conversar com a produtora, ver como é que tá e tal. Mas assim, a intenção dessas músicas, claro, não era estourar, mas era eu colocar um pouco em música, em canção, aquilo que era o desejo do meu coração. Ao ponto que a primeira que eu lancei foi Eu Quero Ser Santo. E eu acho que é o desejo mais puro, o meu maior desejo do coração hoje é esse, sabe? Eu quero ser santo. E então, nessa busca pela santidade, sem puritanismo, né? Eu acho que o Padre Léo dizia assim que a gente tem que ser a gente mesmo, e aí nesse ser a gente mesmo, viver a alegria, viver o bom humor, viver a graça de rezar a vida, aprender a rezar a vida. Se a gente olhar para a vida dos santos, eles aprenderam a rezar a vida. Eu estava na Aliança da Misericórdia semana passada e um dos padres lá que falava de Santa Faustina disse assim, ela é a santa que nós conhecemos hoje, intercede muito por nós, mas ela fazia muito drama com as irmãs. Diz que ela fazia muito drama, que aos pontos um anjo apareceu para ela e disse, Faustina, deu, tá bom, né? Deu, né? Aqui deu, né? Vamos pegar firme, vamos. Tem várias histórias assim que vão aparecendo. Então, eu acho que essa busca pela santidade é a busca de poder ser todo inteiro de Deus. E aí, com as fraquezas e mazelas que a gente tem, né? Então, permitindo que Deus vá transformando isso no coração. Então, eu lancei primeiro Eu Quero Ser Santo, depois o Amor de Mãe. Até Amor de Mãe foi composta antes do que Eu Quero Ser Santo. E uma terceira que eu tentei unir ali o capítulo 13 da Carta de Coríntios com João Paulo II, o amor me explicou tudo, né? Eu creio no amor, o amor me explicou tudo. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens. Eu já escutei todas elas. Olha, que bom. Isso aí dá ibope. Gente, vamos seguir o Padre Wellington. Por favor, gente. Para engajar. Padre, nós já estamos com o nosso horário bem adiantado, então agora nós iremos já marcar uma parte 2. Para que nós... E aí isso já vem com o lançamento, aí traz o violão. Isso. Aí a Júlia tá presente também. Aí o senhor já vem com o violão, já toca. Combinado. Nós sempre pedimos se o senhor possa deixar para os jovens, aqueles que têm dúvida vocacional, uma mensagem para eles. Eu vou deixar
eu vou fazer para você a mesma mensagem que um dia eu recebi, a mesma pergunta que um dia eu recebi. Será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Deus, ele colocou um espírito novo no teu coração, ele tem um ardor, sabe a música de entrada da minha ordenação e da minha primeira missa, me chamasse para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás, me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Eu senti essa brasa no peito, essa flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar de ti. A gente sente a vontade, mas eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder e para longe de ti. Mas a tua força venceu e ao final eu fui seduzido. Agora é difícil viver sem saudade de ti. Ó Senhor, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor, na alegria, na paz e na união. Te amarei, Senhor. Música antiga, mas que fala muito ao meu coração, falou muito ao meu coração e pode falar ao seu também. Diante dessa canção, traduzida em poesia agora, você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Eu queria muito ter o meu filho, eu queria muito ter o meu carro, minha casa, mas depois que eu decidi entregar tudo para o Senhor, hoje eu tenho muitos filhos em Betânia, tenho a minha sobrinha, tenho muitas casas, tenho 8 casas pelo Brasil, fora tantas outras que dizem assim, padre, aqui quando você vier a casa é sua. Eu dirijo hoje para o Brasil inteiro. Eu estou vindo de São Paulo, cheguei de São Paulo essa semana, que estava num curso lá eu dirijo. Então, quando a gente tem a capacidade e a coragem de entregar quem nós somos para Deus, Deus devolve tudo em dobro. Não tenho nada no meu nome, nesse sentido disso tudo que eu falei, mas tudo é meu porque tudo é de Deus. Então, será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Deus é generoso, Ele concede também depois o cêntuplo, mas não faça pelo cêntuplo, faça porque você quer ser inteiro de Deus. Amém. Nós iremos para um jogo rápido. Bora Falamos lá. Uma palavra e o senhor responde com uma frase, com uma outra palavra. Família. Lugar de cultivar a graça de Deus. Igreja. Igreja. A esposa de Cristo. Fracasso. Pecado. Sucesso. Ser todo de Deus. Santo de devoção. São João Paulo II, Padre Pio. Na época do seminário, Maria Madalena me acompanhou muito, ela que muito amou. Claro, Nossa Senhora de Lourdes, o dia que fiquei padre. Santa Bernadette. E eu falei São João Paulo II, né? Sim. Então. Um sonho. Um sonho. Ser santo. Se pudesse conversar com alguém. Se eu pudesse conversar com alguém hoje, com Jesus. Não, mas vamos dizer assim, claro, com Jesus eu tenho a possibilidade de conversar todos os dias e eu converso com ele. Mas se eu pudesse conversar hoje com alguém que já partiu, seria meu pai. Coragem é? Coragem é colocar em prática a força do coração. Futuro. Futuro, a Deus pertence. Betânia. Betânia, a casa dos amigos de Jesus. Padre Wellington por Padre Wellington. Seja ousado, não tenha medo. Seja todo de Deus. Uma mensagem final para todos aqueles que estão nos acompanhando. Seja ousado, não tenha medo. Seja todos de Deus. Então, nosso muito obrigado ao Senhor pela sua presença, por estar conosco e principalmente por testemunhar a alegria da vocação. O Senhor, eu não gosto muito de utilizar essa palavra energia, assim, porque tem um sentido meio estranho, né? Mas o Senhor, assim, transmite para todos aqueles que está próximo algo muito bom. E um fato que eu sei que eu já coloquei ao Senhor, mas coloco hoje aqui, porque eu tinha convidado o Padre Vicente para minha ordenação, que foi no dia 4 de novembro do ano passado. E o Senhor tinha, eu acho que no dia 31 ou dia 1º, tinha recebido... No dia 3 eu recebi o diagnóstico. Eu lembro que foi bem próximo, assim. No dia 29 eu comecei a urinar sangue
No dia 2 eu fui internado e no dia 3 eu recebi o diagnóstico. E aí nisso o padre, eu tinha comentado, aí o padre Vicente mandou uma mensagem: padre, eu não vou poder estar, né, em decorrência da saúde do padre Wellington. E aí eu ofertei, no caso, a minha ordenação pela sua saúde, pela sua recuperação. E hoje estar aqui com o Senhor também é uma graça, então fico muito feliz. Padre, eu fiquei muito impactado quando o senhor partilhou isso comigo no encontro que teve aqui, né? E eu despertai. Fiquei muito impactado que o senhor partilhou que ofereceu a graça à sua ordenação, porque eu não tenho dúvida que a partir dessa leucemia Deus me deu a graça de um novo sacerdócio. E eu tenho experimentado isso nesse dia. E o que tem ajudado muito é o que as pessoas têm oferecido e rezado por mim. Então, padre, publicamente eu lhe digo muito, 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 muito obrigado mesmo, de coração. O senhor não sabe o significado que isso tem para mim. Então nós iremos aguardar com muita alegria a nossa parte 2, a nossa conversa. Né, pra falar. E aí com o lançamento da música, já tem um nome? Nossa, cara, vai ser um episódio. Eu não lembro agora o nome. Mas vai ficar na surpresa. Vai ficar na surpresa. Para seguires. O nome da música. Muito obrigado, padre, pela sua presença aqui, né? Eu sei que a agenda, né, do sacerdote, hoje dos sacerdotes, principalmente essa época do ano, começa a ficar mais corrida, agitada, né? Mas muito obrigado pela, né, disponibilidade de estar aqui com a gente gravando hoje, né? Desde que a gente começou o projeto, né? Teve o sonho de começar o Convocação. Cara, a gente tem que trazer o padre Wellington. Ele sempre falou, desde maio. Sério? Obrigado pelo carinho, obrigado, querido. Não, tem um carinho muito, muito grande, né? Pelo senhor. Acho, assim, uma pessoa sensacional, com certeza. É um homem de Deus, né? Então a gente... era indispensável um dia ter a presença do senhor aqui. Muito obrigado aí pela participação. Então você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais e também ao Padre Wellington. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.